Boa tarde, tudo bem? Conforme o compromisso público que eu assumi, eu vim aqui para explicar o conteúdo do livro que eu me comprometi a ler em 7 dias. Só para dar uma resumida, eu assumi esse compromisso de ler um livro em 7 dias. Ao final desse período, vir explicar o livro que eu li, sob pena de fazer um pix de R$ 100 para quem comentasse "quero só ver". Só a Viviane comentou, agradeço, Vivi, pelo comentário, pela interação, mas ela disse que não estava interessada no Pix. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui para explicar o livro, porque faz parte do compromisso que eu assumi e isso que eu fiz faz parte dos métodos dele para a gente assumir a responsabilidade de cumprir com aquilo que a gente se compromete. No caso, se eu não fizesse isso, poderia doer no meu bolso. Os meus amigos não me ajudaram e não me incentivaram comentando "eu quero só ver". A maioria deles não fez isso. Mas, de qualquer forma, eu me senti comprometida a fazer isso. E normalmente eu demoro muito mais do que esse tempo para ler um livro. Eu não fui sempre assim. Eu era uma leitora melhor quando eu era mais jovem. Aí, depois da idade, alguns problemas como dificuldade de concentração e outras coisas da vida que aconteceram me fizeram ter mais dificuldade para encarar a leitura assim com compromisso. Mas eu achei interessante eu ter me desafiado assim e funcionou para que eu lesse esse livro no tempo que eu me propus a ler. Não segui o método que ele dá, porque ele fala pra gente olhar quantas páginas tem o livro e dividir pelo número de dias que a gente pretende ler. E, por exemplo, se dá 60 páginas por dia, eu leio 20 de manhã, 20 à tarde, 20 à noite. Eu não fiz assim, teve dias que eu não consegui pegar no livro, mas de qualquer forma eu consegui ler no tempo que eu me propus. No resultado final, que era 7 dias, eu consegui. E sobre o livro, é esse livro aqui, Basta Já Deu. Um método inusitado para detonar com a procrastinação, manter o foco no que importa e dar um jeito na sua vida. Esse livro é do Chico Montenegro. Ele não é coach, não é mentor, não gosta de ser chamado assim. Ele é um cara simples que buscou conhecimento, buscou acabar com a procrastinação e com a falta de progresso, sucesso e realização na própria vida, chamou a responsabilidade para si e conseguiu isso, estudando, lendo livros. E ele divide boa parte desse conhecimento nas redes sociais, nas plataformas digitais, YouTube, Instagram, Facebook. Só que uma parte ele vende. Eu acho super justo, super legítimo, porque o conteúdo dele é de valor e eu só não comprei o curso dele agora, nesse momento, que eu estava fazendo uma semana, 4 aulas com ele. No final, eu sabia que ele ia oferecer um material dele, né? E se eu pudesse, compraria agora mesmo, mas nesse momento estou com outros compromissos e não pude adquirir, mas é um cara que vale a pena seguir. E eu fiz uma colinha aqui para falar um pouco do livro, porque, apesar de eu ter lido, é muita coisa para eu lembrar de falar tudo. Então eu fiz uma colinha aqui, um resuminho do que é mais importante para falar para vocês. O livro começa falando sobre persistência, determinação, que é tudo sobre nós, né? Que a pessoa que atrasa a nossa vida, o nosso lado, é a gente mesmo. Fala que a procrastinação não é uma causa, ela é um efeito. Ela é feito da falta de respeito consigo mesmo, da falta de autorresponsabilidade, da falta de conhecimento também, de autoconhecimento. E ele fala de algumas coisas que são gatilhos para a procrastinação, para você não fazer, porque a procrastinação é você ir empurrando para a barriga o que você tem que fazer e deixando para depois, porque na verdade você não quer fazer. Ou muitas vezes você não quer fazer porque você tem medo de críticas, porque você não sabe o que você quer, é indecisão, você está acomodado, você não tem aquele senso de autorresponsabilidade, você culpa os outros. Eu não fui, eu não fiz porque não me avisaram, não me falaram, meu pai não me ensinou, minha mãe não me deu, o mundo foi cruel comigo. Então, assim, a gente nem sempre, eu não tenho muito hábito de fazer isso, não. Mas ele ensina a gente chamar a responsabilidade para nós e fazendo isso e assumindo a responsabilidade e fazendo o que a gente precisa fazer, que ninguém vai fazer por nós, é assim que a gente muda o nosso futuro. Então, ele começa falando
disso, né, de ter visão clara de futuro, de você ter o desejo. Ele usa a palavra tesão, ele usa uma linguagem bem popular, até alguns palavrões ele usa, e isso não me incomodou em nada. Pela vida, pela conquista e pelo processo. Pelo processo, para mim, é algo novo, né? Porque não é a primeira pessoa que fala, pelo menos a mim, de você ter aquele desejo ardente pelas coisas que você quer. E as pessoas sempre colocam o processo como a parte dolorida disso, como a parte difícil disso, mas que vai valer a pena no final. Então, ele ensina aqui, diferente de outros livros, a você gostar do processo em si. Você gostar do que você está construindo nesse meio tempo, e você já sabe o resultado que você quer lá na frente. Então, ele fala sobre a gente usar muitas vezes o perfeccionismo como desculpa, porque você quer fazer uma coisa tão perfeita e você não tem recursos, condições de fazer do jeito que você queria naquele momento, então você nem faz. Então ele fala que fracassar é melhor do que desistir. Ele não fala essa frase que tem sido muito usada agora, melhor feito do que perfeito, mas o livro passa esse conceito. Você vai para cima e faz. Ficou perfeito, deu o resultado que você queria? Não exatamente, mas pelo menos você fez. Ele fala da produtividade, que é um caminho para alcançar objetivos. E uma coisa que ele falou que ficou marcado, que se você procrastina, você mata o seu futuro. Você mata a pessoa que você gostaria de ser. Porque se você faz esse exercício de olhar para o passado e ver o que você não alcançou, não conseguiu, não conquistou, eu não estou falando só de coisas financeiras, eu estou falando de construção do ser humano mesmo. Você vai ver que em algum momento lá do passado você se omitiu em alguma coisa, deixou de fazer, por isso que hoje você não tem o resultado que você queria. Então, quando você decide parar de procrastinar e ser produtivo, você está construindo um eu futuro. O seu eu futuro é o arquiteto, é o cara que você quer ser, a pessoa que você quer ser lá na frente, e o eu presente é o pedreiro. Ele tá com um projeto que o arquiteto mandou e é ele que vai construir. E esse processo de construção do futuro pode ser legal, pode ser prazeroso, e ele vai ensinando umas formas de você chegar lá. Ele ensina alguns hacks para você, sabe, dar uma chacoalhada no seu cérebro assim, tipo, você tá deitado no sofá, se joga do sofá, põe um livro, se você perde muito tempo com seriado, com TV, põe um livro na frente da TV, sabe, um livro ou em cima ou na frente para você trocar, para você se propor a trocar a televisão por um livro. Desliga as notificações de rede social, porque elas fazem a gente perder muito tempo, realmente. Você pega o celular para olhar a hora. Aí tem notificação lá, você vai para a rede social e você não ia fazer isso naquela hora. Isso rouba seu tempo. Então é esse tipo de método que ele ensina. Vivi, se você quiser eu te empresto o livro. A gente marca, se encontra. Eu tô mesmo querendo dar um pulo aí na linha 9, despedir. Enfim, o livro me agregou, me trouxe mudanças importantes. Alguns dos exercícios que o livro propõe, eu já fiz, eu estou fazendo, eu tirei foto. E quando eu tiver os resultados, eu vou postar aqui também. O que eu fiz? Eu coloquei umas frases de impacto para mim, algumas assim, tranquilas, sabe? Não condescendentes, não passando pano para mim, mas algumas frases tranquilas e outras assim, tipo, me chamando na chincha mesmo, para fazer o que eu preciso fazer, para cuidar do que eu preciso cuidar, porque a minha preocupação atual, mais importante, é saúde. E impressionante que a consciência que eu tenho que cuidar da saúde não me faz decidir cuidar da saúde. E ele fala um pouco sobre isso, que o saber te traz responsabilidade. Quando a gente não sabe, é uma coisa, mas quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz, isso aumenta a responsabilidade da gente, e isso é uma coisa que precisa ser eliminada. A gente precisa agir de acordo com o que a gente já sabe. Basicamente é isso. Eu fiz muita anotação aqui das coisas que ele fala, da matriz de Eisenhower, que funciona bastante, o não quebrar a corrente, que é o método do Jerry Seinfeld, que ele fala quando você tem um objetivo, que nem no caso ele queria ser um comediante muito conhecido e bem remunerado.
Então ele se propôs um objetivo de fazer uma piada por dia, fosse ela boa ou ruim. Ele não ia passar um dia sem fazer uma piada. Então e era isso que ele estava fazendo. Todo dia ele sentava e se dedicava a criar uma piada, fosse boa ou ruim, e ele se propôs a não quebrar essa corrente. Então eu achei um método legal para você ir galgando degraus até o seu objetivo. Todo dia você faz uma coisa. Faça o melhor que puder, mas também, se não ficar perfeito, pelo menos você fez, e isso está te levando ao seu objetivo. O vídeo está enorme já, não sei nem se eu vou conseguir publicar um vídeo desse tamanho, mas a mensagem do livro é essa, que é aqui, é comigo. Mudar a minha vida, mudar o meu futuro e alcançar o que eu preciso é comigo. E a procrastinação é um negócio que só me atrapalha, e ele dá ferramentas práticas, exercícios. Tem um livro de exercícios que dá pra gente baixar para acabar com a procrastinação. E eu não vou entrar muito em detalhes, porque além do vídeo estar ficando muito grande, as pessoas ainda podem querer adquirir o livro, né? E comprar. Mas é isso, agradeço por quem assistiu. Esse é o primeiro de alguns vídeos que eu vou gravar. É o primeiro vídeo que eu gravo pro Facebook, pro Instagram, sabia? Eu só tinha gravado um videozinho pro TikTok e deletei ainda por cima. Mas é uma coisa que eu pretendo fazer. Eu pretendo dividir com as pessoas aquilo que eu estiver aprendendo com a vida, que a vida tem sido a minha maior escola. Beijo, muito obrigada pela atenção, até mais.